Vocês têm que me lembrar que eu tô começando com meu mal de Parkinson está começando. Então a gente está gravando aqui o Vaishnava Siddhanta Mala. Não estou me lembrando nem mais do nome do livro. De repente nem me lembro do nome do Prabhu que está perguntando. Brincadeira. Por enquanto é brincadeira. Então, a diferença, o que é Vapo, o que é Vani? Vapo Seva e Vani Seva. Enquanto o mestre espiritual está presente, realizando sua lila nesse mundo, suas atividades transcendentais nesse mundo, ele está como Vapo e como Vani. E ele como Vapo, ou seja, a forma, devemos servir a forma Vapo de Gurudeva. Devemos dar presentes para ele, cozinhar para ele, né? Estar na presença Vapo dele, o quanto mais melhor. Ouvir o Harikata que supostamente sai da forma Vapo dele pela vozinha dele, né? Mas assim, Vani Seva, os nossos acharyas sempre dizem que na verdade Vani Seva é muito mais importante, porque você pode estar prestando serviço ao corpo do seu Gurudeva e assim, se você não tomar muito cuidado, você pode pensar que o seu Gurudeva é igual a você. Você pode pensar que ele é um velhinho ou que ele é um rapazinho, né? Ou ele é muito jovem, meu Gurudeva é muito jovem, ele tem praticamente a minha idade. Ou ele é muito velhinho. Meu Gurudeva é muito velhinho, será que ele está no domínio de todos os seus sentidos? Ele está no domínio da sua consciência plena? Porque ele está ficando idoso, está perdendo a memória. Né? Então só com isso você já fez Guru Abhagya. Terceira ofensa, né? Ou como Rupa Goswami fala, tem um dos versos do Upadeshamrita que diz que assim como a água do Ganges às vezes parece estar turva e trazer alguns detritos, e por isso parece contaminada, da mesma forma, mas não está, da mesma forma o corpo do mestre espiritual, ele parece envelhecer. Ele muitas vezes parece até não ter mais a memória que tinha quando era jovem. Como o Gurudeva, ele conta de uma forma muito bem humorada como antes ele era um dos maiores kirtanias. Ele não diz isso dele mesmo, mas ele sempre estava liderando kirtan. Mas de repente ele chegou a uma idade de 70 e poucos, ele disse que Krishna tirou a voz dele, a força da voz, né? Então isso é lila, porque Gurudeva sempre vai ter força na voz, ele sempre vai ter memória perfeita, mas ele vai realizar essa lila como se fosse um ser humano comum. E com isso, isso também tem a ver com a forma Vapo, para acrescentar aí um pouco. Com isso, ele vai fazer com que o discípulo ou a discípula se apeguem profundamente a ele. Como Srila Govinda Maharaj, ele até uma certa idade ele não deixava que ninguém o servisse. Ele próprio lavava seu dote, ele próprio, muitas vezes ele próprio cozinhava e oferecia para a deidade, né? Se ele estava viajando, ele cozinhava. Ele não gostava de ser servido por ninguém. Mas aí, de repente, ele teve porque ele fez muita austeridade numa época da vida dele, ele desenvolveu uma doença numa das pernas e ele não conseguia caminhar mais direito. Então, ele se viu, entre aspas, obrigado a deixar que a sua forma Vapo fosse servida. Então, isso é lila, né? Isso na verdade, uma providência diretamente de Yoga Maya Deva, para que o discípulo, aquele Vaishnava perfeito, aquele Shuddha Vaishnava, tenha o benefício. Da mesma forma que os Vedas, eles aparecem nesse mundo. O conhecimento está eternamente no coração da diva, mas a diva está há tanto tempo condicionada que parece que ela está eternamente nessa situação.
né? Então os Vedas estão sempre ali, assim. Krishna Kripa. Aqui em Brasília nós temos um Prabhu que se chama Krishna Kripa Das. Então toda vez que você chega perto dele, você fala, Krishna Kripa. Me dê essa Kripa, Krishna Kripa, Prabhu. Me passe, me transfira essa Kripa que você carrega no seu nome espiritual. Né? Krishna Kripa, Guru Kripa, Vaishnava Kripa. Então, então a pergunta é essa, né? Só porque a gente, se vocês não se incomodarem, a gente volta a ler o primeiro capítulo do Jaiva na próxima, porque faltam 8 minutos. A gente pode ler mais algumas respostas. Nós ouvimos que Bhagavan é perceptível apenas por intermédio de Bhakti, serviço devocional. Se isso é verdade, então como podemos dizer que ele é perceptível por Swata Siddha Jnana, por Jnana? Aí sabe qual é a resposta? Esse Swata Siddha Jnana é outro nome para Bhakti. É outro nome de Bhakti. Bhakti, qual é o seu nome? Eu tenho vários nomes. Swata Siddha Jnana. Não é diferente da devoção. Porque Swata Siddha Jnana significa consciência de Krishna. Consciência do meu sambandha, do meu relacionamento com Krishna. Alguns se referem à percepção da verdade absoluta como Jnana, ao passo que os outros a chamam de Bhakti. Se você percebe a verdade absoluta, que é Swayam Bhagavan, Brajendananda chama Sundar, então isso significa fatalmente, não tem jeito, sinto muito, mas você está no reino de Bhakti. Né? Não tem jeito mais, não tem como você procurar algo superior a Bhakti, porque você está naquilo que é superior a tudo que é superior. Então, por que Jnana é tão condenado nas escrituras devocionais? Então, assim, o discípulo perguntador está fazendo jogos com a palavra Jnana. Sim, o Jnana, a gente está lendo também no Ramananda Samvada, como Jnana Mishra Bhakti é algo externo, porque Jnana Mishra Bhakti pode criar um isolamento, um muro entre nós e Krishna. Então essa pergunta vem a calhar, né? Dessa maneira, Srila Bhaktivinoda Thakur, com Shripad Madhacharya, Srila Gurudeva e Srila Bhaktivinoda Thakur, eles estão nos apresentando o leque de todas as definições de Jnana. Então isso é Samskrita, né? Se uma alma condicionada como eu lê Jnana, pode enfiar os pés pelas mãos e dar uma definição errada. Então Jnana, como todos os outros termos em sânscrito, vai estar sempre contextualizado. E quando não estiver estando ou não estando contextualizado, só um verdadeiro sábio pode revelar o contexto. E quem é o verdadeiro sábio? Vidya Vinaya Sampane Brahmane Gavihastini Shunicha Swapakicha Pandita Samadashana. O verdadeiro Pandita, o verdadeiro sábio, é aquele que tem visão equânime, aquele que vê Jiva no coração de todos os seres vivos. Então o que está acontecendo com a visão dele? Ele tem a mesma visão que Krishna. Eles compartilham a mesma visão. Né? Então a resposta é: as escrituras devocionais glorificam e muito Swata Siddha Jnana, porque não há outro meio para a diva alcançar a liberdade ou libertar-se do que é inauspicioso. Sem Swata Siddha Jnana, ela não tem como se libertar. A diva não pode conquistar benefício verdadeiro por intermédio de Indriya Paratantra Jnana, que é aquele conhecimento dependente dos sentidos, ou Nirvishesha Jnana, o conhecimento do aspecto impessoal da verdade absoluta. Então, Srila Bhaktivinoda Thakur, junto com Srila Baladev Vidyabhushan e Shripad Madhacharya,
com toda a humildade peculiar aos grandes santos, ele está dando uma resposta muito, muito sublime e falando e destrinchando, né, desfazendo o novelo dos significados do termo Gyana. Deste modo, esses dois tipos de conhecimento são desprezados pelas escrituras, pelos Bhakti Shastras, né? Indriya Paratanta Gyana e Nirvishesha Gyana. As escrituras devocionais não querem saber desse Gyana. Ele está nas escrituras como um todo, Vedas, né? Ele está presente nos Vedas. Minto. Eles estão mencionados nos Vedas. Minto não. No Tamasika Shastra você pode encontrar esse tipo de Gyana, né? Como a gente viu Raghunath Das Goswami falando na Dharma, né? E ali está explicado que os Vedas, eles contêm orientação para quem segue Dharma e para quem segue Adharma. Até para ser maluco beleza, você tem que se apoiar em algum dos Vedas. Claro que não vai ser Bhakti Shastra, não vai ser Narada Pancharatra, não vai ser Shrimad Bhakti. Você não quer oferecer nós temos aqui um combate olfativo a algumas horas do dia. Aí continua, a pergunta se desdobra em várias perguntas, né? O núcleo da pergunta, qual é o núcleo da pergunta afinal? Você lembra? O núcleo da pergunta esse é o capítulo 3º, o núcleo da pergunta é possível alcançar ele, Bhagavan, podemos conhecer Bhagavan através de todos os Vedas, ou seja, lendo os Vedas, ouvindo os Vedas, podemos conhecê-lo. Esse é o título do capítulo. Então tudo está girando em torno de conhecer Bhagavad Tattva, né? Bhagavad Tattva Gyana, né? Então a próxima afirmação aqui em todas as escrituras védicas há descrições de karma, atividades frutivas, Gyana, conhecimento especulativo e Bhakti, serviço devocional. Por qual desses Gyanas, ou por qual desses três temas que são explicados em todos os Vedas, podemos conhecer a verdade, o Tattva, sobre Bhagavan? Pergunta interessante, né? Se examinarmos por inteiro todas as afirmações dos Vedas, perceberemos com clareza que afora Bhagavan, nada mais é digno de ser conhecido. Todo karma, atividades frutivas mencionadas nos Vedas, tem, em última análise, Bhagavan como sua meta. Em seu estado inteiramente purificado, livre da dualidade do prazer material e do impersonalismo, Gyana, o conhecimento especulativo, também tem Bhagavan como sua meta máxima. Bhakti, serviço devocional, é natural e perpétuo. Bhakti, serviço devocional, é o serviço natural e perpétuo a Bhagavan. Portanto, Bhagavan é o objeto de conhecimento em todos os Vedas. Jai Srila Bhaktivinoda Thakur, Jai Srila Baladeva Vidyabhushana Prabhu, que dá Joy, Shripad Madhacharya, Sampadaika Acharya, que Jai. Então, com isso nós terminamos o nosso estudo do Jagadharma, na sua expansão divina como Vaishnava Siddhanta Mata. Muito nectar. Vamos orar para Gurudeva. Gurudeva, todos os Gurudevas que são um só, né? O Guru é um só, embora ele se manifeste como diferentes pessoas
transcendentais, né? Vaishnavas, Shuddha Vaishnava. Então vamos orar aos pés de lótus de todos eles, para que esse livro, de repente, como que por um milagre, apareça em português amanhã. Prabhupada dizia que impossível é uma palavra no dicionário dos tolos. Então nós temos uma tarefa, temos mais de 100 livros de Srila Gurudeva, um monte de livros de Srila Gogovinda Maharaj, um monte de livros de Srila Bhakti Vaibhava Puri Maharaj, um monte de livros de Srila Bhakti Rakshakshidhara Goswami Maharaj. Só as palestras que eles deram ao longo de suas vidas, cada um deles, milhares de livros podem ser. E Srila Gurudeva Bhaktivedanta Narayana Maharaj, ele pontuou isso, ele disse que queria que todas as suas palavras em conversas, caminhadas, darshans, fossem transformadas em livros. Como Cultura Védica é um exemplo, o Diálogos Iluminados volume 2 é outro exemplo. Então vamos orar para que, pelo menos eu falando por mim agora, que da minha consciência imperfeita saia esse conceito imperfeito da impossibilidade, né? Para que nós sejamos instrumentos da misericórdia de Gurudeva, para que esses livros estejam acessíveis aos olhos e aos ouvidos de todos os Vaishnavas e Vaishnavis brasileiros, e especialmente também aos olhos e aos ouvidos de todos os brasileiros que estão sofrendo entre o carnaval e o futebol, né? Os limites da existência deles, por um lado o carnaval, por outro lado o futebol. Jai Srila Gurudeva Patitapam Ki Jai. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Jai Satchinandana Gaura Hari Ki Jai, Jai Nityananda Prabhu Ki Jai, Rupananda Guru Varga Ki Jai, Patita Pavana Giriraj Maharaj Ki Jai, Jagannath Subhadra Baladeva Sudashana Chakradil Ki Jai, Srila Prabhupada Ki Jai, Srila Gurudeva Ki Jai, Rupananda Guru Varga Ki Jai, Anchakalpatarabhascha Kripa Sindhu Bhavacha Pachitanam Pavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Jai Shri Radhe.